Boa noite, está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo do Jogo do Poder, que recebe hoje 2 deputados da bancada federal do PMDB. À minha esquerda, o deputado Washington Reis. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo Bruno. Boa noite a todos que nos assistem. É um privilégio muito grande estar de volta aqui no seu programa. É um prazer novamente recebê-lo. À direita, o deputado Eduardo Cunha. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Washington Reis. Boa noite aos telespectadores que estão nos assistindo nessa hora. Deputado Eduardo Cunha, vamos começar com o senhor. Sob sua liderança, a bancada do PMDB lançou um manifesto na semana passada, exortando o partido a deixar os cargos no governo federal, sob a argumentação de que o partido está sofrendo um desgaste desnecessário por conta de algumas denúncias que, a rigor, na opinião da bancada, não tem nenhuma referência direta com o PMDB. Os críticos, observadores políticos e outras, enfim, figuras da cena política, acreditam que o senhor esteja promovendo uma retaliação por ter sido excluído da relatoria do Código de Processo Civil. O que há de real, de concreto nisso, deputado? Veja bem, a atividade parlamentar nossa, Ricardo, ela nos dá a relatoria, nos dá a presidência de comissão, nos dá espaço político, a gente entra e a gente sai. Isso é normal, isso acontece todos os dias e vai continuar acontecendo durante todo o mandato. O manifesto que nós fizemos não foi bem uma retaliação a esse ato, até porque foi um manifesto da bancada e esse ato aconteceu comigo. O problema é um pouco mais complexo. Houve na semana anterior uma chamada rebelião de vários segmentos da bancada do PMDB, cada um com seu objetivo diferenciado, e parecia que todos os objetivos estavam reunidos em um só. E o grupo da bancada do Rio de Janeiro resolveu fazer o seu manifesto, manifestar a sua posição, o que a bancada do PMDB do Rio entende do processo. E esse processo, quando a gente faz uma análise fria, esse processo está muito ruim para o PMDB como um todo. O PMDB deu o seu tempo de televisão para a eleição da presidenta Dilma, apoiou, votou e trabalhou pela eleição da presidenta Dilma, tem o vice-presidente da República, o Michel Temer, e a sua participação no governo ficou menor do que tinha quando estava no governo Lula. E além de ter ficado menor, fica parecendo que o PMDB está fazendo coisas erradas, herdando cargos com atos que vêm de gestões anteriores, provocando desgaste a todos nós. Então ficamos como nós estivéssemos reféns de um processo do qual nós não participamos. E para deixar claro que o nosso objetivo não é cargo, que nós não queremos mais cargos por ter cargo, a gente quer a participação do processo político e não sofrer o desgaste, a gente simplesmente declamou que nós queremos apoiar o governo da presidenta Dilma, continuar apoiando, estamos apoiando o líder da bancada e achamos melhor, para ficar do jeito que está, que a gente apoie sem cargos, porque aí fica muito claro que a nossa posição é uma posição política. Então não tem retaliação nada, tem política. A bancada do PMDB do Rio de Janeiro se manifestou de forma política, dando a sua opinião política e fazendo contraponto a outras bancadas regionais do PMDB, que na realidade estavam em busca ou de interesses, ou de cargos, ou de emendas, ou até de projetos aos quais não são votados, que são do interesse da bancada, como por exemplo a emenda 29. Deputado Washington Reis, o senhor também é signatário do documento, o senhor assinou o documento, o senhor concorda que chegou o momento realmente, como disse aqui o deputado Eduardo Cunha, de o PMDB entregar os cargos, já que nesse momento a ocupação desses cargos está trazendo ao partido um desgaste, na opinião, me parece, da bancada desnecessário? Com certeza, até porque o PMDB, por tradição, tem 5 ministérios. Eu nunca participei de uma reunião de escolha de nome, nunca, talvez se encontrar um ministro e não sabe quem eu sou, o tamanho da minha representatividade. E como bem disse o nosso colega deputado Eduardo Cunha, ganhar um mandato é muito difícil, você conseguir convencer o eleitor para votar em você, e você carregar a esperança do povo, e você sai nas ruas, se tem um deslize de um diretor de um órgão, de um funcionário, o desgaste cobra de você. Eu nem conheço esse cidadão. Então, na hora que eu, no domingo, antes de chegar na Câmara, eu encontrei o Eduardo Cunha e falei por telefone: Eduardo, nós não temos cargo, vamos fazer vamos sair do governo, vamos continuar votando com o governo, porque o governo, nesses 8 meses de governo, ganhou tudo naquela casa, tudo com o nosso voto. A gente vota tudo com o governo. E eu
eu posso dizer, o grande exemplo de coalizão. Quando o prefeito de Duque de Caxias tinha secretário do meu governo, PDT, PCdoB, PT, 2 secretarias, PPS, 2 secretarias, enfim, todos os partidos aliados, que eu tinha 13 partidos aliados, eu dividi o poder. Eu não entendo como um governo com milhares de cargos não consegue governar com quem ele ganhou a eleição. Porque eu não sou base de apoio da presidenta Dilma. Eu sou do governo da presidenta Dilma. Nosso parte do governo. O vice-presidente da República é nosso, do nosso partido, foi eleito no primeiro e no segundo turno. Enfim, então eu pedi, Eduardo, porque eu tenho um trauma de vida pública, que é um maldito pedágio ali em Duque de Caxias. Que vamos falar sobre ele depois. A cidade ao meio. Então, quando eu fui candidato a deputado federal, eu falei várias vezes com a presidenta Dilma, inclusive na carreata de segundo turno, que a campanha começou em Duque de Caxias, eu falei, eu vou dar tudo de mim para a senhora ser presidenta, mas a senhora vai me ajudar a duplicar a Serra de Petrópolis. Eu vou falar sobre isso. Meu pai morreu ali há 30 anos de acidente. Eu vou falar sobre isso. E o pedágio, ela deu a palavra. Então, o governo está me devendo isso há 8 meses, eu já falo devendo. Então, deputado, aproveitando lá com o Eduardo, eu falei, Eduardo, eu preciso da sua ajuda, da bancada. Então, eu não quero cargo, Vocês acham, quer dizer, fazendo uma análise comparativa entre a participação do PMDB no governo da presidente Dilma, com a participação que o PMDB tinha no governo do presidente Lula, o partido perdeu prestígio, perdeu força, a despeito de hoje fazer parte da presidência, já que o vice é um líder do PMDB, o ex-deputado Michel Temer? Com certeza, pelo que eu conheço pela mídia, que eu não era deputado, e ouvindo os colegas, diminuiu muito o espaço do PMDB e o descontentamento hoje é muito grande lá na casa, né, no dia a dia, lá com os colegas deputados. Eduardo Cunha, não numericamente a análise se tem mais ministérios ou menos ministérios, do ponto de vista do prestígio, do peso político, hoje o peso político do PMDB é menor no governo? É menor. E o PMDB pagou um preço por essa aliança, porque o PMDB, quando fez aliança com a presidenta Dilma e com o PT, o número que o eleitor votava era o 13. Então o PMDB perdeu bancada de deputados federais. O PMDB era a maior bancada de deputados federais na Câmara, passou a ser a segunda bancada em função disso. Porque o eleitor, a gente pedia votos para o 13. Então no voto de legenda também ia o 13. O PT passou a ter mais deputados federais que o PMDB. Nós pagamos um preço e pagamos o preço dobrado. Além de ter perdido bancada, perdemos espaço e importância dos espaços. E mais do que isso, Ricardo, nós perdemos a importância da discussão política do governo. Porque não adianta só você ter cargos ou você participar da administração. Com o presidente Lula, ele reunia a cada medida importante, ele comunicava, ele debatia, tinha política. Está faltando um pouco de política agora. Como é que você acha que pode resolver isso? Porque não é fácil, quer dizer, simplesmente o partido deixar o governo, já que o vice-presidente é do PMDB, ou seja, o PMDB mas eu não faz parte desse governo. Nós não estamos pregando deixar os cargos ocupados pelo PMDB. Quer dizer, você acha que isso ajudaria a relação, o PMDB se ausentar por completo da administração? Veja bem, a gente colocou o tema para discussão. É claro que eu acho que essa era a melhor solução. Necessariamente o que nós achamos que é a melhor solução não quer dizer que seja a solução que vai acontecer, mas o debate vai acontecer e está acontecendo. O fato de a gente estar aqui debatendo significa que o assunto, e de uma certa forma, ganhou o contorno que a gente desejava que ganhasse. Então é preciso discutir, como se diz, às vezes um casal, discutir a relação. Então tem que se discutir a relação entre o PT e o PMDB, o governo e o PMDB. É preciso que se mostre que o PMDB é importante para o governo. Se o governo reconhece que o PMDB foi também importante para ganhar a eleição, tem que dar a participação no governo de acordo com essa importância. Senão é melhor ficar fora mesmo. Continuamos votando, porque nós temos compromisso e responsabilidade em apoiar um governo, porque nós fomos nas ruas, pedimos votos, eu, Washington, todos os outros companheiros, pedimos votos para a presidente Dilma, não podemos abandoná-la e deixar que o seu governo fique refém de falta de apoio político. Só não queremos compartilhar uma administração da qual nós não fazemos parte. Nós fingimos que fazemos parte. Deputado, voltando à questão do Código de Processo Civil, como é que o senhor viu a sua exclusão da relatoria? Na realidade, o senhor ficou com algum tipo de ressentimento em relação ao líder Henrique José Alves? O senhor vai apoiá-lo na disputa da presidência da Câmara na próxima eleição? Enfim, o que restou desse trauma que foi a sua retirada da relatoria? Veja bem, o Henrique Alves é um particular amigo meu,
fraterno amigo, nós temos uma amizade, uma lealdade mútua. Não há nenhum arranhão na nossa relação. Continue, o primeiro ponto do nosso manifesto foi que a gente apoia ele e apoia a eleição dele para a presidência da Câmara. Isso é uma coisa do lado pessoal, apoio político a ele. A gente sabe que essa exclusão, essa minha retirada, eu fui, numa certa forma, vítima da disputa política momentânea entre um segmento da bancada e com ele, e que pautou uma situação absurda. Pelo fato de eu não ser advogado, eu não seria o mais qualificado para relatar uma matéria de direito. Só que todos nós votamos no Congresso leis. Se esse argumento for um argumento válido, só pode ter advogado como parlamentar. Não pode ter qualquer outra qualificação. Você vê, por exemplo, o relator-geral do orçamento da União agora vai ser o deputado Arlindo Quinalha, que foi presidente da Casa e é médico. Então, ele, por ser médico, não pode relatar o orçamento? Teoricamente, ele não poderia nem ter sido presidente da Casa? Né? Então, quando a gente coloca isso, esse argumento que foi, esse ponto do argumento, para quem me conhece sabe que eu sou qualificado para o exercício da função que eu estou, eu me rebelei contra esse argumento. O fato de sair ou de entrar, isso é da política. A gente ganha e a gente perde. É igual a eleição, a gente pode ganhar e pode perder. Não há problema com isso. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder hoje recebendo os deputados Washington Reis e Eduardo Cunha, ambos do PMDB.